Quantos discursos bonitos em nome de Deus pregado dentro das igrejas, nos púlpitos das igrejas. Quantas reuniões sociais, ajuntamentos, vivido como um culto de adoração a Deus dentro das igrejas. Quantos sacrifícios, obrigações, tarefa, cumprimentos de regras e normas, vivida pelo povo dentro das igrejas. Tudo isso é vã. Se não tiver a tua vida vivida na palavra de Deus, todos os dias, o dia todo, aonde você estiver, tudo isso é vã. Quantas pessoas aprisionadas em obrigações, tarefas, centralizando sua vida e seu viver dentro de igrejas, como se estivesse servindo e fazendo obra de Deus. Tudo isso é vã, se não tiver a tua vida e o teu viver guiado, dirigido pela palavra na palavra. Hoje as pessoas se gloriam que são de Deus pela sua religião, pela sua forma de viver, vestir, comer, andar religioso. Hoje as pessoas se denominam de Deus melhor do que as outras pela sua vida religiosa, pela formalidade, que vivem no exercício da religião, a fé da religião. Porque a vida com Deus é pelo exercício da fé pela palavra. A vida com Deus não é pelo exercício de uma vida de fé dentro de religião, por meio de religião. Aprendam isso. A vida com Deus é vivida, a fé em Deus é praticada e exercitada pela palavra. Que nós temos que viver na nossa vida, no nosso viver, com o próximo, aonde estivermos, com a nossa mente iluminada, com o entendimento esclarecido pela palavra. É aí que eu vivo minha vida com Deus. Não é devotando, consagrando, centralizando o meu viver, escravizando a minha vida em atividades de cultos, sacrifícios religiosos, obrigações e vida de atividade de igreja. Não. Por isso que eu estou aqui levando para você esse esclarecimento. Quantos sacrifícios sendo feitos que é de tolo, como a Bíblia fala. Quantos movimentos de culto de adoração que é em vão. Quanta gente escravizada servindo o homem dentro das suas igrejas, pensando que estão servindo a Deus. O povo tudo vivendo uma manifestação de fé em Deus reprovada. Porque Deus não aprova e não recebe ninguém que vive uma vida de fé como se fosse para ele, por meio e dentro de religião nenhuma. Tem que ser em Cristo e por Cristo. A minha vida de fé em Deus, para que ele me aprove, me aceite e me receba. É em Cristo e por Cristo. Muita gente. Pronto, vou botar não perturbe para não atrapalhar. Vou botar não perturbe porque o esclarecimento é importante. É isso que nós precisamos, tá bom? Já coloquei aqui não perturbe. Eu sempre esqueço. Mas vamos continuar. Tem muita gente, como eu estava dizendo, tem muita gente que precisa entender aquilo que Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Tem muita gente que precisa aprender aquilo que Jesus ensinou e disse em João 8, 31 e o 32. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita gente que precisa conhecer e colocar sua vida na direção daquilo que Jesus disse em Mateus 7, 23. Quando Jesus faz uma comparação do homem prudente e o homem louco. Quando Jesus diz, o homem prudente é aquele que ouve e pratica as minhas palavras.
Este edifica sua casa na rocha. Vai ser combatida essa casa, mas ela não vai cair, por quê? Porque está firmada onde? Na rocha. Mas o louco, não. O louco vive uma vida fundada, alicerçada na areia. O que é a areia e o que é a rocha? A rocha é a palavra de Deus, é a direção de Cristo. A areia é a vida dentro da religião, na direção dos homens. O louco vive a sua vida com Deus dentro de igreja, de religião, na direção dos homens. O prudente vive a sua vida com Deus por Cristo, pela palavra de Cristo. Então é preciso entender o que é viver em Cristo e por Cristo. Olha o que Jesus disse, é muito interessante a gente buscar aprender com Cristo e entender o que Ele nos ensina. Olha o que Jesus vai dizer. Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que ouve a minha palavra faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha o que Jesus vai dizer. Não adianta vocês me chamar de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Jesus está dando aí um ensinamento para que a nossa vida com Ele verdadeiramente esteja guiada na palavra dele. Não adianta eu crer em Jesus, da boca para fora, e não viver com o meu entendimento na palavra dele. O católico diz que crê em Jesus, o evangélico diz que crê em Jesus, o mórmon diz que crê em Jesus, todos os religiosos dizem que crê em Jesus. Mas a direção de vida que ele se submete, a consagração da vida e a devoção da vida deles, não é na palavra de Cristo. Eles não estão alicerçando sua vida de fé com Deus pelo princípio da palavra de Cristo. É pelos conceitos, os valores, as doutrinas formuladas pelos homens dentro das religiões. Eles não são prudentes a examinar a doutrina de Cristo. O que eles vivem e praticam, o que eles defendem, é os princípios e valores da religião. A confiança, a certeza, a convicção deles, o alicerce, o fundamento que leva eles a acreditar que estão em Deus, não é Cristo a palavra, é a vida e a religião que eles vivem dentro dela. É isso que os leva a ter uma sensação de que são e estão em Deus. Só que Jesus vai nos ensinar o que é que nós precisamos fazer para estar com a nossa vida alicerçada, fundamentada, estabelecida numa comunhão com Deus. Jesus não orienta ninguém a escravizar sua vida dentro de ambiente religioso, praticando sacrifícios e obrigações religiosas, como se fosse para Deus. Jesus não orienta ninguém a isso. O que Jesus vai nos ensinar é crer nele e andar por ele. Por isso que eu digo sempre, vocês têm que entender o que é crer em Jesus e andar por Jesus. Crer em Jesus, todo mundo crê, mas não andam por ele. O próprio Jesus, ele vai advertir as pessoas em João 8:31, que para ser discípulo dele, é preciso estar na palavra dele. Não adianta dizer que crê nele e não se submeter a ele pela palavra. A palavra de Deus vai revelar em João 12:44, que muitos creram em Jesus, mas não o confessavam, porque não queriam perder as posições e os privilégios da vida de satisfação dentro da sinagoga, nos ambientes religiosos. E você, para crer em Jesus, você tem que decidir, ou está em Cristo, ou está num ambiente religioso. Você não pode viver em Cristo dentro de ambiente religioso, porque Cristo veio para libertar você do ambiente religioso, onde o diabo prende você, escravizando sua mente, cegando o seu entendimento. É o que eu digo sempre, irmãos. Nós precisamos conhecer a verdade, ser instruído, ensinado com a verdade. Você precisa estar em Jesus e andar por ele. Não é dizer eu creio em Jesus e já estou salvo porque estou dentro de uma religião. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, João capítulo 12, versículo 42, aliás. Eu falei 44, né? Mas é o versículo 42. Olha o que diz a palavra. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele,
mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas. Todos que confessassem Jesus não eram aceitos no templo e nem nas sinagogas. Eram expulsos, porque o sistema religioso prega e fala no nome de Jesus, mas não vive a palavra de Jesus. E todo aquele que quer viver fiel a Jesus não pode estar vivendo fiel a ele dentro do sistema. O sistema está alicerçado na mentira, não na verdade. Porque todos dizem que creem em Jesus. Pergunte ao espírita, nós cremos em Jesus. Pergunte ao budista, nós cremos em Jesus. Pergunte ao católico, nós cremos em Jesus. Pergunte ao evangélico, nós cremos em Jesus. Pergunte ao mormon, nós cremos em Jesus. Todos os religiosos e todas as pessoas vão dizer que creem em Jesus. Agora, estão na palavra dele? Estão guiados por ele? Estão submissos a ele como Senhor da vida? Onde nós temos que ser fiel, submisso e andar na direção dele? Estão? Não. Por isso que Jesus vai dizer, não adianta vocês dizer Senhor, Senhor, se não guardam a palavra dele. É isso que você precisa entender. A sua vida está devota e consagrada. A quem? Por onde? Aonde você está edificando sua vida com Deus? É na tua religião? É pela tua prática religiosa? É pelo teu sacrifício religioso? É pela tua formalidade de vida e de usos e costumes religiosos? Você está como um louco, edificando a tua casa na areia. Aonde está a tua confiança de Deus? É nos cultos da tua igreja? É nos trabalhos de campanha? É nos eventos religiosos? É nas atividades religiosas? Você está edificando a tua casa na areia. O povo está aí, cada um se engrandece na sua religião. Cada um tem a sua confiança de Deus alicerçado na sua religião. Quer ver uma coisa? O povo adoece se não estiver nas igrejas, se não for para as igrejas. Porque Deus só alcança eles dentro das igrejas. É dentro das igrejas que ele tem que buscar a Deus. É dentro das igrejas que ele tem que servir a Deus. É dentro das igrejas que eles têm que adorar a Deus. É dentro das igrejas que ele tem que receber a bênção de Deus. É dentro e por meio das igrejas que eles têm que viver uma vida para Deus. Estão perdidos de Deus com esse entendimento. Tudo de Deus eles vivem centralizado nas igrejas, pelas igrejas. Está perdido, estão perdidos de Deus esse povo. Separado de Deus com esse entendimento. Entenebrecido. Estão cegos espiritualmente. Não conhecem a verdade. Não têm a compreensão do evangelho. Porque se eles tivessem, não viviam isso. O evangelho não ensina nada disso para o povo, irmão. O evangelho não leva ninguém a viver uma vida escravizada dentro de igreja, de sacrifício, de tarefa, de obrigação, de ritual de culto, de atividade, de cerimônia, de cumprir devoção. O evangelho não ensina isso para o homem ter uma vida com Deus. O evangelho nos leva a Cristo, para que a gente esteja nele, guiado por ele, guardando e praticando a palavra dele. E se você for prudente, examinar o que Jesus ensinou, nada disso que você vive escravizado, servindo, como se fosse a Deus dentro das igrejas, Jesus não ensinou. Jesus não ensinou nada disso, que o povo hoje vive escravizado, com a sua vida centralizada, vivendo como se fosse para Deus dentro de igreja, nesse entendimento de igreja. Jesus não ensinou nada disso. Mas o povo hoje está confiante de que é de Deus, por meio desses caminhos. Estão perdidos de Deus. É por isso que eu digo, é importante o esclarecimento. Deus levantou homens para ministrar a verdade, esclarecer, corrigir, orientar, instruir. Não esses homens aí para fazer show religioso de poder de Deus dentro da igreja. Não esses homens que criam movimento, subindo um monte, usando cajado, criando culto disso, criando culto de visão, culto de revelação, culto de profecia, criando movimento espiritual para dizer que é o poder de Deus, que Deus está operando. Deus só vai operar na vida de vocês quando vocês se converter desses movimentos vãs a Deus pela palavra. Vocês só vão contemplar a verdadeira cura, o verdadeiro poder de Deus na vida de vocês,
para restaurar e levar vocês a uma vida com Ele, quando vocês conhecerem a verdade do Evangelho e se converter, para que as suas vidas estejam guiadas para Deus pela direção do Evangelho. Não é por meio desses movimentos religiosos que vocês vivem, desses cultos anátemas, desses ajuntamentos que Deus abomina, dessas congregações dentro desses ambientes chamados igreja, na direção desses homens, que diz que está sendo usado por Deus para profetizar, revelar, decretar, trazer visão. Tudo isso é mentira. Vá conhecer a verdade e se firme na verdade, que é Cristo o que ele ensinou. E ele não ensinou nada disso e nem orientou ninguém a buscar Deus ali, aqui ou acolá, dentro de igreja, através de homem. É por ele que encontramos a Deus e a vida com Deus e as bênçãos de Deus e a graça de Deus é em Cristo e por Cristo. Que Deus assim continue vos abençoando, porque aqui você ouve a verdade que liberta. Crê ou não é sua responsabilidade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça.